Por que alguns psicólogos conseguem viver tão bem da psicologia e outros continuam presos naquela velha história de que para ganhar bem com a psicologia você precisa de ter 10 anos de carreira? Hoje nós vamos falar sobre como você pode ganhar bem na psicologia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Esquiavo. E no episódio de hoje, como bem disse a Sara, nós vamos contar para vocês como ser um psicólogo, uma psicóloga que recebe bem e desconstruir aí alguns mitos que circundam, né, a nossa profissão. Então, convida aí os seus colegas de profissão para eles também se beneficiar desse conteúdo de hoje. Porque lembre-se, quando um cresce, toda a nossa categoria cresce. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Vamos lá. O Rafa, como que pode ter uma carreira rentável com a psicologia? Olha, a carreira rentável com a psicologia não vem também assim, né? Da noite para o dia, sem esforço, né? A psicologia é uma atividade profissional. Por ser uma atividade profissional, é claro que vai ter trabalho, né? Às vezes a gente tem algumas fantasias de que só eu ser de determinada profissão que eu vou ganhar rios de dinheiro, né? Então, às vezes tem algumas fantasias nesse sentido. E o fato é que é possível, né, ser um psicólogo com uma renda adequada, com uma renda desejada, tá? E quando eu digo renda desejada, é sem limites, né? Então, assim, cada um tem o seu plano, o seu pensamento. Tem pessoas que vão dizer, se eu ganhar 5 mil, tá maravilhoso. Se eu ganhar 10 mil, tá maravilhoso. Tem pessoas que vão querer 100 mil, né? Dá para fazer todos esses valores e muito mais sendo psicólogo? Sim, dá. Dá e é possível. Tem muitos psicólogos faturando muito mais de 100 mil por mês, como psicólogos, né? Só que a gente muitas vezes acredita que eu vou tentar fazer algo e faz ali, logo desiste, né? Se torna, começa a ficar desestimulado, começa a achar, mas isso é muito difícil, né? E aí a gente começa a ter a maioria da população, né, de psicólogos e outros profissionais aí, que acabam não tendo a renda que tanto desejam, que tanto gostariam. Mas aqueles, né, que são um pouco mais ousados, aqueles que sabem que as coisas vão dar trabalho, né, que não vai ser da noite para o dia, que tem paciência, conseguem colher bons frutos. Rafa, e da onde que surgiu a crença de que o psicólogo só terá sucesso após anos de formado? E qual que é a importância da gente desmistificar esse mito? Olha, a gente tem uma formação, né, que contribui bastante para esse pensamento. A maioria dos psicólogos, né, que eu conheço e eu fazia parte disso também, a gente foi treinado a acreditar que depois de 5 anos, né, de profissão, é que a gente começaria a ter algum retorno, que os primeiros 5 anos seria praticamente pagar para trabalhar, né, e que não teria retorno e só após 5 anos teria esse retorno. Alguém já ouviu isso? Você ouviu isso, Jéssica? Ouviu isso, Sara? Não foi só eu, então. Quem ouviu aí também que está assistindo a gente, conta aí para a gente saber também. Fala assim, isso. Eu já. Teve uma que falou aqui que como recém-formada ela precisa ouvir isso aqui para se inspirar. E tem algumas pessoas respondendo aqui que eu já, assim, bastante gente já ouviu isso, né? Legal, sim, bastante gente, eu também. Então eu tinha essa crença também, nossa, né? E eu já queria ser professora, né? Assim, eu gosto da clínica, né? E queria ter minha clínica também, mas eu sabia que a minha maior dedicação seria para a docência, né? E aí ficava, meu Deus, se 5 anos, se alguém que faz só clínica, né, vai levar 5, imagina eu, então quanto tempo eu vou levar, né, para conseguir ter algum retorno financeiro com a clínica e tal.
Então, eu chegava a pensar nisso. Então, assim, um dos grandes contribuidores para essa crença, infelizmente, são os nossos próprios professores, que muitas vezes lá no primeiro dia de aula, eles já chegam falando, olha, se vocês quiserem ganhar dinheiro, não é psicologia que vocês têm que fazer, né? Então, já tem professor que fala isso, vocês estão pensando em fazer psicologia, né, para ganhar dinheiro. Sinto dizer que essa não é a graduação, né? Não vai achando que vai ficar rico com essa profissão, que não vai, né? Escolheu a profissão errada. Isso, Sara. Então, o pessoal, né, já entra ali, né, meio que assim, bom, se eu vou continuar, então eu já vou continuar sabendo que eu vou ser pobre, né, e que eu estou por causa, né? E a gente acaba sendo treinado nesse sentido, né, de ser psicólogo. E que psicólogo deve fazer as coisas de graça, e que deve cobrar valor social, e que não ganha muito dinheiro. E claro que isso contribui para os baixos salários que a gente recebe quando a gente vai trabalhar em hospitais, quando a gente vai trabalhar nas organizações, né? E todos os outros setores. Então, isso contribui. Inclusive, isso contribui para que quando a gente tem a nossa própria clínica, né, e trabalhamos, então, como autônomos, que os clientes falem, nossa, tá caro, vou procurar outro, e exista, né, mesmo que exista a tabela de honorários, né, de quanto que a gente pode cobrar pelos nossos serviços, pessoas insistem em se desvalorizar a profissão e cobrar valores, né, assim, muito baratos, né? E aceitar receber o que os planos de saúde pagam. Então, tudo isso já vem de algo que foi colocado na nossa cabeça desde o primeiro ano de graduação. Desde o primeiro ano de graduação, os professores já falaram, se vocês quiserem continuar, vocês podem, mas sabendo que aqui vocês não vão, né, faturar dinheiro e etc. Então, as pessoas já ficam com essa ideia, né, e acabam agindo assim de fato. Dificilmente a gente vê, né, para outras profissões, as pessoas, né, falando assim, eu vou tentar procurar um nutricionista mais barato, um médico mais barato, alguma coisa nesse sentido, ou no sentido até de, mas tem que pagar? Quantos psicólogos já não escutou isso de cliente? Mas tem que pagar? Eu, graças a Deus, eu nunca escutei, mas eu já convivi com muitos profissionais e já ouvi muito, né, psicólogo falando que cliente falou para eles, mas tem que pagar, né? E se eu faltar, eu tenho que pagar? A pessoa desmarca 5 minutos antes da sessão, o psicólogo lá esperando, e a pessoa ainda pergunta, mas eu não fui, eu tenho que pagar? Né? E o psicólogo muitas vezes acha mesmo que, olha, ele não veio, então não tem que pagar, né? Uma coisa assim, bem fora da realidade. Então, infelizmente, a gente faz parte de uma classe que acha que é Madre Teresa de Calcutá, né? Então, a gente tem muitos psicólogos, né, que são psicólogos Madre Teresa de Calcutá, que acha que tem que fazer realmente o serviço, o trabalho, e paga caro na faculdade. Faculdade de psicologia não é uma das faculdades mais baratas. E é isso, as pessoas acabam se desvalorizando enquanto profissionais e desvalorizam a profissão também. Então, é um assunto que a gente precisa debater, que a gente precisa conversar, que a gente precisa chamar mais os psicólogos, né, para esse debate, para essa conversa, porque isso implica, né, na profissão geral. Muitos acabam, outros psicólogos que se valorizam, muitas vezes podem acabar pagando o preço, né, por outros psicólogos se desvalorizarem, né? E isso fica uma coisa da categoria, fica um mito aí, uma crença, né? E que prejudica. Um médico não faz uma operação, uma cirurgia, se não for cobrada por aquilo, a não ser que ele trabalhar no sistema público de saúde, né? Mas aí é uma outra história, que a gente está falando de algo que vai receber pelo serviço. O médico, ele não vai, alguém chega, mas eu sou muito pobre, né? Eu moro na favela, né? Vai morrer se não. Ele vai dizer: olha, tem um sistema público de saúde, você vai entrar na fila,
Porque imagina, a não ser que ele tiver uma conduta, né, de social, alguma religião, que ele fala assim, olha, eu vou fazer isso, sabe? Ele pode fazer isso, mas é comum, é usual, a gente vê isso. Você costuma sair da sua casa quando você não tem dinheiro e vai num médico particular, ou você enfrenta a fila do SUS? Por que psicólogo você não enfrenta a fila do SUS, né? Você vai lá e fica... Percebe, gente, onde eu quero chegar? Né? Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Eu tô conseguindo, Jéssica, Sara? Sim. Perfeitamente. Né? Então, por que para algumas profissões a gente vai, então, entende e não vai ficar pedindo para o médico, né, que eu teria que pagar, eu vou direto no SUS, e para o psicólogo essa abertura é possível? Percebe? Então, isso vai afetar, com certeza, a relação aí de todos nós profissionais. Então, nós precisamos pensar nisso. É claro que não há nada de errado com quem quer fazer trabalho voluntário, trabalho social, não tem nada de errado. O problema está quando você só faz isso, no sentido de não é um problema você também ser rico, né? E falar assim, bom, eu quero fazer psicologia por hobby e quero atender todo mundo por hobby, né? Não tem nada de errado, não é acho que é isso que eu quis dizer. Mas o que eu quero dizer é que você que precisa do dinheiro, você que paga a clínica, você que paga telefone, você que paga água, você que paga o café, você que paga a secretária, você que paga o Zoom, você que paga o CRP, você que paga os testes psicológicos, você que paga o curso, você tem que receber por isso. Você tem que receber por isso, tá? Então, é importante que seja justo isso. O Rafa, você falou um pouco dos honorários, né? Mesmo tendo essa tabela que tem os honorários ali, o que você pode cobrar de mínimo, de médio e de máximo, né? Por que muitos psicólogos têm essa dificuldade para precificar seu serviço? Né? A gente percebe que a maioria, né, tem uma boa parte que cobra muito abaixo da tabela, né? Por que essa dificuldade toda? Porque essa desvalorização com o nosso próprio trabalho, né? Porque, como você falou, a gente paga caro em tudo, paga caro em faculdade, CRP, tem que pagar tantas outras coisas, né? E aí acaba cobrando tão barato e às vezes a pessoa nem dá valor para aquele atendimento, porque fala, é muito barato, eu vou passar com outro, né? Exatamente, muito barato, né? E aí a pessoa desvaloriza e ela ainda pensa assim: ah, quando eu tiver dinheiro, né, vou juntar dinheiro, eu vou no psicólogo que cobra, né, 4 vezes mais que esse, porque aquele psicólogo que cobra 4 vezes mais que esse aqui, que é psicólogo de verdade, que tem qualidade, que é bom, mesmo gostando daquele que você tá pagando 25, né? Ah, eu gosto, ele é legal. Mas a cabeça, né, dele é tipo, quando eu tiver dinheiro, eu vou pagar o que realmente faz. Então, ele até vai, né? Mas ele não é valorizado. A pessoa pode até gostar, né, de você, achar você empático e tal, mas não é com você por causa do valor, não é pelo seu serviço, é por causa do valor que você está cobrando, né? Então fica que, olha, quem cobra mais é melhor, sabe mais, tem maior qualificação, e eu estou precisando e quero, e vou juntar esse dinheiro para ir no que cobra mais, né? E o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele deixa o honorário para a gente atualizado e disponível na internet. Para a gente se basear quanto que a gente pode cobrar no mínimo, médio e máximo. Mas não é uma regra. Olha, cobrei abaixo, estou infringindo aí alguma regra, ou cobrei acima. Não é isso. É só uma tabela, né, que eles já preparam para a gente saber qual que é o valor que deveria ser cobrado por aquela atividade do psicólogo, que são várias, né? São várias. A gente pode atender em grupo, a gente pode atender individual, a gente pode fazer laudo, a gente pode fazer muitas coisas. Então, ali tem a categoria. E muitas pessoas cobram abaixo do valor mínimo tabelado pelo Conselho Federal de Psicologia pela crença, né, de que, mas eu acabei de me formar, né, eu preciso cobrar mais barato para ter cliente, né? Outra crença, mas aqui na minha cidade as pessoas não acreditam em psicoterapia, né? Então, aqui na minha cidade, as pessoas não valorizam o psicólogo. É claro, né? A gente sempre joga para o outro, né? A gente não educa as pessoas para mostrar o quanto que é importante a psicoterapia, o quanto que faria... Não, é mais fácil e cômodo eu me enganar, né?
dizendo que é o outro. É o outro que não valoriza a psicoterapia. Na minha cidade as pessoas não pagam esse valor. A minha cidade é muito pequena, elas não pagam o valor da tabela. Eu sou muito nova, eu acabei de me formar. Então, são várias justificativas, né, que os psicólogos se agarram, né? São crenças que eles não criam sozinho, né? Porque eles veem isso, essa trajetória, escuta o professor falando, vê os amigos, né? E acabam fazendo a mesma coisa e repetem aquela crença porque eles acreditam naquela crença. E vivem como se fosse verdade, tá? O fato é que aquele psicólogo que tem a audácia de fazer diferente, né? De não acreditar que, não é porque eu acabei de me formar que eu tenho que cobrar menos. Não é a população na minha cidade que não sabe, é ninguém que está informando para eles a importância. Eles não se formaram em psicologia, quem se formou em psicologia sou eu. Como que ele vai saber? Eu que tenho que ensinar esse povo sobre a importância. Eu que tenho que conscientizar eles. Não é eles que têm que, ai meu Deus, né, se tornar um europeu e descobrir que psicologia é importante. Não. O europeu só sabe porque alguém informou ele também, ué, porque tem um costume, uma prática diferente. Alguém precisa. Não jogue a culpa no outro, assuma a responsabilidade para você, né? E você vai ver que você cobrando acima do que a maioria dos psicólogos estão cobrando na sua cidade, na sua região, vai atrair aqueles que têm dinheiro para pagar e que vão te achar o melhor. Tipo, nossa, esse aí, hein, bateu na mesa, hein? Todo mundo aqui cobra R$ 80, tá cobrando 120? Se tá cobrando 120 e é recém-formada ainda, acho que tem mais para agregar para a gente aqui do que, né, esse povo que está cobrando 80. Eu tenho condições de pagar 120 e eu vou nela então para ver se realmente, né, é isso tudo, entende? E aí na hora que vê você já está cobrando 150 e o resto está tudo cobrando 80. Só que você teve um valor que você mostrou, que as pessoas perceberam, e você pode cobrar o quanto você quiser, não importa a cidade que você mora. Isso é crença. É crença. E crenças são difíceis de serem quebradas, né? A crença, ela faz parte, né? E tem um sentido para a gente poder viver, né? Sem precisar ficar muito preocupado. A gente joga a culpa na crença. Então, tudo facilita. O mundo fica mais tranquilo eu viver, né, de acordo com as minhas crenças. E mudá-las é mais difícil. Por quê? Porque vai exigir movimento. Vai exigir o quê? Que eu ensine aquele pessoal o que é o serviço do psicólogo, para eles poderem querer buscar um psicólogo. Então, vai me tirar da zona de conforto. Não, mas eu quero ficar na minha clínica e esperar as pessoas. Então, pague o preço, né? Agora, aquela pessoa que sabe, né, que ela precisa ensinar para o outro, né, o que é a atividade do psicólogo, né? Aqui vamos falar de psicólogo perinatal. Você vai e ensina, né, sobre essa atividade para as pessoas, elas passam a entender e elas passam a procurar mais, porque elas começam, porque as pessoas elas têm crença que o quê? Vai no psicólogo quem é louco. Quando ela descobre que não vai ao psicólogo quem é louco, mas quem quer cuidar da sua saúde, quem quer prevenir, pronto, é o que basta. Aquela pessoa não sabia, ela recebeu essa informação e agora ela entende o porquê que ela tem que ir buscar o psicólogo. Percebe? Então, você tem que sair da zona de conforto, né? O dinheiro, ele não cai do céu nesse sentido de você cruza os braços e ele cai. Você tem que ter um certo esforço também para que ele comece a cair do céu. O dinheiro pode cair do céu? Pode cair do céu, sim. Você pode receber uma cartinha com um cheque preenchido? Pode. Você pode receber propostas, né, de dinheiro e tal? Pode. Isso acontece? Isso acontece. Lei da atração, né? Como a gente estava falando aqui com as meninas agora, né? Assistir o filme O Segredo e tal. Enfim, isso acontece, gente. Mas não acontece só de você ficar jogando para o mundo. É as pessoas. Psicólogo ganha pouco mesmo. Dessa forma não vem. Aí não cai do céu mesmo.
tá? Agora, quando você tem ações que vão te levar, né, para um outro patamar financeiro de prosperidade, sim, o dinheiro passa a cair do céu, sim, de verdade, tá? Passa a cair sim. Por quê? Porque você está disposto, porque você sabe que exige um pensamento diferente, um posicionamento diferentes do que a maioria está tendo. A Isa Larams falou assim: gosto da área perinatal, mas tenho a crença que precisa ser mãe primeiro. Né? Então, que bom, o primeiro passo foi dado. Ela identificou que é uma crença, que não é uma verdade. E isso é muito legal. Só dela já ter identificado que é uma crença já permite que ela fique aberta a conhecer, né, as novas informações e essa crença possa ser quebrada. Inclusive, né, deixo a recomendação para que você procure no nosso YouTube os vídeos que eu faço para quebrar essa crença. Então, eu tenho vídeo lá. Para ser psicóloga perinatal, precisa ser mãe, né? E alguns outros temas semelhantes. Eu vou ter pelo menos umas 3 lives para falar sobre esse tema, tá bom? Então, inclusive, recomendo que você vá lá depois, assista essas lives, que há uma alta probabilidade dessa sua crença, né? Já ir embora só de assistir as aulas. Rafa, também tem uma pergunta aqui no Instagram da Miranda. Ela fala assim: uma psicóloga perinatal pós-graduada, quanto ela pode cobrar no mínimo por atendimento, levando em conta as atribuições que ela tem? E outra coisa, quem faz uma pós-graduação pode cobrar mais caro? Legal, ótimo. Quem faz uma pós-graduação pode cobrar mais caro, porque você tem um conhecimento específico. Toda vez que você tem um conhecimento específico, e quanto mais escasso esse conhecimento é, mais caro ele é também. Tá? Então, sim, ter uma pós-graduação te permite você cobrar mais, porque você tem um conhecimento específico que a maioria dos psicólogos não tem, e quanto mais escasso é aquele conhecimento, mais caro você pode cobrar. Então, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em algo que todo mundo tem. Vamos supor que a maioria das pessoas tem algum tipo de pós-graduação para lidar com você tá? Então, quanto mais psicólogos têm com essa pós-graduação, menos, né, você cobra mais, porque, né, você está dentro de um conhecimento que a maioria deles já tem. É claro que você pode cobrar mais, porque você vai ter algum diferencial, vai entregar bônus, coisas que são possíveis para você se diferenciar dentre os seus concorrentes. Vou usar a palavra concorrente aqui, tá bom? Agora, se só você praticamente tem aquele conhecimento, como é o caso da psicologia perinatal, que é um assunto escasso, a maioria dos psicólogos não tem essa pós-graduação, a maioria dos psicólogos não tem esse conhecimento específico, então quando é algo muito escasso, você pode cobrar ainda mais. Percebe? Porque é escasso, é raro. Poucos têm aquele conhecimento, então você consegue cobrar ainda mais. Então não é só o fato de você ter pós-graduação, mas quanto mais raro é o que você faz, né, permite que você possa cobrar ainda mais, porque só você tem aquele conhecimento. E qual que era a outra pergunta dela? Quanto que ela pode cobrar? Quanto que ela pode cobrar? Tem no Conselho Federal de Psicologia, né, o honorário marcando lá o mínimo, o médio e o máximo, tá bom? Então, tá acima de R$100 o mínimo, está em torno de R$200 o médio e tá em torno de 300 e poucos reais o máximo, tá? Então, você entra lá depois em honorário, Conselho Federal de Psicologia, e procura lá atendimento a grávidas, gestantes, parturientes e puérperas, que lá você vai encontrar, né, individual e em grupo, esses valores mínimo, médio e máximo. A Psi Bruna está perguntando aqui no Insta, Rafa, como saber então quanto eu devo cobrar? Para você saber quanto você deve cobrar, tem a tabela do CFP e você tem que fazer o levantamento de quanto você vai ter de gasto. Então, você precisa ter uma planilha, né, para você tabelar o que você tem de gasto. Então, o que você tem de gasto? Você tem que pagar o CRP. Seu CRP tem que estar ativo. Você vai usar instrumentos? Coloca isso também, o valor dos instrumentos. Você vai locar um espaço? Coloque isso também.
Você vai pagar luz nesse espaço? Vai pagar água nesse espaço? Vai pagar telefone nesse espaço? Vai pagar uma secretária nesse espaço? Tudo isso você coloca. Você está fazendo uma pós-graduação para oferecer uma qualidade melhor? Coloca, né? Outros cursos, eventos, congressos, livros que você está comprando para poder atender aquele caso, né? Ou se especializar ainda mais naquela área. Tudo isso você vai colocar. Você vai ver os seus gastos e aí sim você vai conseguir saber, bom, para que esses gastos, né, possam ser pagos, eu preciso cobrar tanto em cada sessão, né? Para que eu tenha lucro. Você não pode cobrar. Vamos supor que tudo isso, vamos supor que você tenha lá visto, nossa, eu gastei 4 mil reais. É claro que você não vai cobrar 4 mil reais do seu cliente. Você vai ter que se esforçar para pensar quantos clientes eu tenho que atender, né, a 150 reais para esses gastos eu não ficar no prejuízo, tá? Mas você tem que pensar que tem que ter o lucro também. Lembrando, né, que você vai ter que ter uma MEI, né, para você emitir nota fiscal para o seu cliente, você paga, né, impostos. Então, isso também tem que estar. E aí você tem que pensar, quanto eu quero ter por sessão? Quanto eu quero ficar por sessão? Eu quero ficar por sessão com 50 reais. Eu estou gastando 70 reais, vamos supor, é 150, né? Que eu falei. Eu estou cobrando 150 reais, mas eu quero ficar com 50 reais. Então, 100 reais pagando todas essas coisas. Quantos clientes eu preciso ter, né? Para que eu tenha 50 reais de lucro a cada atendimento, né? Já contando com todas essas despesas. Percebe? Então, é uma conta que você tem que fazer individualmente, você vai ter que ter uma planilha. Existem hoje planilhas, inclusive, né, que ajudam você a fazer toda essa conta. Quantos clientes você precisa ter para você ter a quantidade de lucro que você quer, né? A gente não é estatístico e tal, então dá para, às vezes, até ir atrás de uma planilha que já dê esses dados para a gente meio que automaticamente, né? Existe. Ou se você tiver alguém que entenda de matemática, te ajuda a olhar para isso, fazer essa continha, para que você saiba quantos clientes você precisa ter, né? Para que você possa receber esse valor aí a cada sessão, por exemplo. Rafa, estão perguntando aqui também. É errado cobrar menos que o mínimo ou essa é somente uma recomendação? Na verdade, você já respondeu essa pergunta aqui no episódio de hoje, mas se você quiser reforçar, pode ser que essa pessoa tenha chego depois que você já falou sobre isso. Certo, Jéssica. É uma recomendação. É uma recomendação, não é uma obrigação. Mas, cuidado, vamos supor que o mínimo que está lá é 120. Então, se você vai cobrar abaixo do mínimo, cobra 100. Não vai me cobrar 25, não vai me cobrar 30. Né? Isso desvaloriza o seu serviço e a nossa profissão. Como eu disse, não há nada de errado você cobrar da maioria dos seus clientes os 120. E aí você fala assim, eu quero, porque eu quero atender pessoas que não tenham condições de pagar. Então, eu vou cobrar 30 reais. Mas eu só vou atender 4 pessoas, 5 pessoas durante a semana. As outras 30 pessoas que eu atendo durante a semana vai ser no valor de 120. Percebe? Só que o que está acontecendo é o contrário. São 30 pessoas, né, a quarentão e 5 pessoas pagando 120. Aí complica a situação, né? Para a gente poder valorizar a nossa profissão. Ô, Rafa, a Raia está perguntando, me indica uma pós em psi perinatal? Claro que eu indico, com todo prazer. O Mater Online aqui, a minha empresa, chamada Mater Online, oferece pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade de 2 anos, 250 horas, 18 módulos, a mais procurada, a mais desejada, a mais querida do Brasil, com selos de qualidade. É aqui no Mater Online mesmo que você vai encontrar. Então, continua seguindo aqui as nossas lives, as nossas postagens, para que você possa ser informada quando a gente vai abrir a nossa pós-graduação. Rafa, teve uma... Opa, desculpa.
Pode falar. Eu tenho certeza que era a mesma coisa que a gente ia falar. Pode falar. Eu acho também. Teve uma aluna que respondeu antes da gente. Ela falou assim: no Mater Online tem a pós e é a melhor do mercado. Que gostoso. Legal. Ô, Rafa, a gente fala tanto de precificar, de valor, mas explica pra gente qual é a diferença entre valor e preço. Ótimo, muito bom. O valor é o quanto que aquilo vale, né? Quanto vale para você você tá no peso que você queria? Quanto vale para você um final de semana que você possa fazer aquilo que você quiser, né? Descansar, estar com pessoas, sabe? Então, o valor, ele é algo que é um pouco abstrato, inclusive, né? Valor é uma coisa abstrata. Tem coisa que a gente fala assim, não tem valor, né? Tinha até uma propaganda de cartão de crédito que falava, né? Churrasco no final de semana, tanto. Estar com os amigos não tem preço, né? Era alguma coisa assim, né? Não lembro muito bem. Mas o valor é aquilo que muitas vezes você fala assim, nossa, não tem preço. O negócio deveria ser muito. O preço é o quanto você vai pagar de fato. Então, vamos supor, o seu atendimento clínico, vamos supor que o valor dele, vamos supor, uma pessoa, ela tem depressão, tá? A pessoa tem depressão e ela quer se livrar dos sintomas de depressão, tá? Ela gostaria de ser uma pessoa sem depressão. Quanto que vale para ela? Quanto que vale para ela poder ser uma pessoa sem depressão? É incalculável ela poder estar com os amigos, poder melhorar o relacionamento conjugal dela, poder produzir bem na atividade ocupacional dela, percebe? Então, para ela, o valor vamos supor que possa ser o quê? Para eu sair da minha depressão, eu tô aqui chutando, eu nunca tive depressão, tá? Vocês estão me colocando numa situação que eu tenho que chutar, então eu vou chutar, né? 50 mil reais é o que vale para me tirar da depressão. E eu poder olhar para os meus filhos de novo com alegria, para o meu parceiro de novo com alegria, ter desejo sexual, produzir bem, voltar a ter os meus amigos, percebe? Vale 50 mil reais alguém me tirar da depressão. Isso é o valor. E é isso que a gente vende, a gente tira a pessoa da depressão. Mas quanto a gente cobra? A gente cobra o preço. É 120 reais a sessão. Provavelmente você vai ficar aqui com a gente, né? Um número de sessão X, né? Vamos supor 2 anos, né? Que vai dar o quê esses 2 anos? Bem abaixo dos 50 mil, né? Vai dar o quê? 10 mil, 8 mil? Não sei, tá bom? Cobrando 120 um mês, pensando que a pessoa vai ficar 2 anos, mais ou menos. Esse é o preço. O valor é algo muito maior. Mas existe o preço que você paga que é bem inferior. O nosso curso aqui, né, de pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade, ele tem um valor que vocês vão descobrir que o valor dele é muito, muito acima de 20 mil reais. Tá? Por conta dos bônus, por conta do que se aprende, por conta da exclusividade, por vários motivos, o valor dele é acima de 20 mil reais. Mas quanto a gente cobra de fato? A gente não cobra os 20 mil reais, não é verdade, meninas? Sim. Né? Então, assim... Valeria tranquilamente, né? Valeria tranquilamente, né? Mas ninguém paga esse valor do que ele vale, paga um preço. E esse preço você vai descobrir lá na frente, tá, gente? A gente não tem o preço ainda dessa próxima turma, né? Por questões de estar longe, ainda muita coisa pode acontecer, né? Vacina, corona, dólar, entrada e saída de professor, uma série de coisas podem acontecer até lá, então a gente não sabe ainda né, qual que é o preço, mas, tá? O preço não é o mesmo que o valor. Não vai ser acima de 20 mil reais o preço que você vai pagar. Então, essa é a diferença entre preço e valor, né? O quanto vale para você conhecimento? Quanto que você vai ganhar
né? A partir daquilo que você investiu. A Sara e a Jéssica, elas investiram X para fazer o Mater Online. Com certeza, esse X, né, elas já tiveram reembolso há bastante tempo, né? Há bastante tempo que elas já receberam muito mais do que elas pagaram. E isso não é só para as duas, é para várias alunas do Mater Online. Várias alunas do Mater Online pagaram um preço e já receberam o retorno por ser psicóloga perinatal, por estar atuando, muito superior ao que elas pagaram. Percebe? Então, essa é a diferença entre preço e valor. Algo que vale muito, mas você paga um preço, né, inferior àquilo que vale. O Rafa, a Graciane está perguntando aqui se é curso de pós-graduação ou capacitação profissional. A nossa pós-graduação é de aperfeiçoamento, tá? Na modalidade de aperfeiçoamento. É uma pós-graduação. Você só pode fazer após terminada a graduação. Você não pode fazer durante ou antes da graduação, tá? Então, como você só pode fazer após a graduação, é uma pós-graduação na modalidade de aperfeiçoamento, tá bom? Rafa, falando ainda de valor, agora que a gente já compreendeu a diferença entre o valor e o preço, né? De que forma nós podemos transmitir o valor do nosso serviço ou produto? Ah, e essa é a melhor parte, né? A parte que eu mais gosto e que foi mais difícil de eu compreender, né? Como eu me incluo, né, junto com as pessoas que aprenderam as várias crenças e eu tive que ir quebrando essas crenças, tá? Né? Para poder estar onde eu estou hoje. Então, assim, primeiro, você não vai oferecer um serviço de qualidade se você não se preparar para isso, né? Então, um serviço de qualidade vai exigir preparação para isso. Então, você vai ter que ler livros, vai ter que participar de eventos, você vai ter que pagar cursos, né? Vai ter um custo, né? Existe um custo, porque comprar um livro não cai do céu, né? Você paga pelo livro. Então, existe um custo para que você tenha um diferencial, um conhecimento diferenciado dos demais. Então, você precisa se destacar, se diferenciar, né? Principalmente mostrando conhecimento. Agora, você ter conhecimento e só você saber não ajuda. Ah, eu sou foda, já li tantos livros, já fiz tantos cursos. Legal, eu não sei por que os clientes não chegam. Quantas vezes você mostrou para os seus clientes que você estava lendo um livro? Que você publicou, olha, estou lendo esse livro. Quantos certificados você postou no seu store mostrando para as pessoas que você fez os cursos? O que você fez para mostrar para as pessoas que realmente você sabe? Não basta você saber que você sabe, as pessoas têm que saber que você sabe. As pessoas precisam saber que você sabe. É aquela história da rainha. Não basta a rainha ser fiel ao rei, né? Gente, ela tem que ser fiel ao rei porque ela vai carregar o príncipe depois vai ser rei, tá bom? Então, ó, não basta a rainha ser fiel, ela tem que demonstrar o tempo todo que ela é fiel. A corte, as pessoas, o povo não pode ter dúvida nenhuma de que a rainha tá grávida do príncipe, do filho do rei. Não pode existir essa dúvida, porque essa pessoa depois, na ausência do rei, que vai governar. A rainha, ela não pode ser fiel e só o rei saber. Não, ela tem que transparecer. Então, você tem que seguir o exemplo da rainha. Você tem que transparecer conhecimento. Você tem que se diferenciar. Não tem ninguém dando bônus, você vai dar bônus. Nossa, é muito gostoso quando eu faço as mentorias com os meus alunos do curso de pós-graduação e eles falam, nossa, eu tô dando um bônus bem legal para os meus clientes. Então, eles chegam para perguntar o valor e tudo mais, né? E aí eu falo, olha, eu tô dando isso, eu tô dando aquilo, né? E aí começa a agregar valor. A pessoa ela fala assim, não,
Aquela pessoa cobra mais caro, mas também com ela eu recebo isso, eu recebo aquilo outro. Ela está fazendo o curso, né? Ela entende do que ela está falando, então justifica o valor que ela está cobrando. Não é só estou cobrando a mais do que a maioria e pronto. Eu estou cobrando a mais que a maioria, mas eu estou mostrando que eu estou fazendo curso, que eu tenho diferencial. Eu estou mostrando que a pessoa recebe um bônus XYZ, né? Então, eu começo a agregar valor para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela começa a me ver nas redes sociais, né? Levando informações. Né? As redes sociais, hoje, ela não é um acessório do psicólogo. Ela é uma vestimenta do psicólogo. Essa semana eu estava lendo lá o nosso grupo do Telegram de alunos e vi alguém falando, né, que o Instagram, que as redes sociais, elas não são objeto de trabalho do psicólogo. Ao contrário disso, é sim. E se você ainda não está nas redes sociais, você já está atrasado. Você já está atrasado. A gente não divulga mais o nosso serviço com plaquinha. A gente não divulga mais o nosso serviço com cartãozinho. Hoje, as redes sociais, por mais que seja difícil de muitas pessoas entenderem, ela é sim ferramenta de trabalho. É lá que nós vamos divulgar o nosso serviço. É lá que nós vamos mostrar para a população o que o psicólogo faz. Qual é a função dele? Por que aquela pessoa precisa do psicólogo? É nas redes sociais que a gente vai fazer isso, que a gente vai educar as pessoas. Tá? Então, a gente precisa ocupar as redes sociais. É claro que com um perfil profissional, não com um perfil profissional. É pessoal, né? O perfil pessoal é pessoal. Ali você faz o que você quiser, né? Você não é psicólogo ali. Ali você é você. Mas você tem que ter um perfil profissional. Já é obrigatório. Infelizmente, alguns professores ainda não entenderam, porque os professores, eles têm a mesma idade que eu, não nasceram na era digital, né? A gente foi ter internet, gente, depois dos nossos 18 anos, tá? A gente foi ter internet depois de estar casado e com filho, tá bom? A gente não nasceu numa geração... Quem está fazendo faculdade agora é uma geração que já nasceu no digital, que já nasceu com celular, que já nasceu quando existia internet. Só que são pessoas que estão tendo aula com os dinossauros que não nasceram nessa época e que estão falando, porque eles não sabem curtir. Eles não sabem o que é carrossel, eles não sabem. Como que você acha que eles vão querer ensinar vocês e dizer para vocês, vai para a rede social, se eles têm uma crença e não vão para a internet? Então, eles vão ficar te ensinando que não é assim que se faz. Claro, é a crença dele, é como ele conheceu o mundo. Cabe a nós entendermos que o mundo é outro, os clientes são outros, são nova geração de psicólogos. E a gente tem que se adaptar a essa geração, ao que está hoje, não ao que está no passado. O que está hoje? Hoje são as redes sociais. Então, as redes sociais, elas deixam de ser optativas e passam a ser obrigatórias para quem quer ter sucesso profissional. Se você quiser ser profissional, é optativo. Se você quiser ter sucesso profissional, se você quiser ganhar acima da média das pessoas da sua categoria, não é opcional. É obrigatório. Você precisa estar nas redes sociais e divulgar o seu trabalho ali de forma ética, de acordo com as recomendações do Conselho Federal de Psicologia. Rafa, quando a gente fala em transmitir valor, né, eu fico pensando, a gente só transmite aquilo que a gente tem, né? Então, eu acho que, antes de tudo, é um movimento mais interno mesmo, né? De você perceber o valor do seu trabalho. O outro só vai perceber o valor do seu trabalho se você perceber esse valor antes, se você se sentir seguro, né? Vou até compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Eu até ia compartilhar antes, mas falei, mas vou deixar para essa pergunta que eu acho que vai caber mais, né? Eu nunca vou esquecer de uma cliente, de uma paciente que, assim, virou uma chavinha na minha cabeça. Foi onde eu vim tomar consciência dessas crenças que me limitavam, né? Foi uma das primeiras pacientes que eu tive quando eu me formei.
E a gente já sai da faculdade com aquele medo, né? A gente acha que não vai dar certo, e aí chega um paciente, você já vai lá e já, antes dele perguntar o preço, já fala e fala assim, olha, a gente pode negociar, a gente vê, você já vai descrente do seu próprio trabalho, né? Perfeito. E aí teve uma paciente que falou assim para mim, eu falei, ai, mas eu falei o valor? Ela perguntou, eu falei o valor, e aí eu falei assim, olha, mas eu sou super aberta para a gente conversar, né, e tal, e aí ela falou assim, não, é esse o valor do seu trabalho, é esse o valor que eu quero pagar. E aí, gente, eu saí depois da sessão, eu fui chorar, eu chorei, porque eu falei assim, olha, o quanto que eu venho desvalorizando o meu trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí são questões mais profundas, né? Às vezes a gente sai da faculdade, a gente não se sente bom o suficiente, a gente não reconhece o nosso valor, porque a gente é o tempo todo desencorajado, né? E essa paciente vai marcar para sempre a minha história. Não sei se eu já até cheguei a compartilhar aqui algo do tipo em outros encontros, mas é algo que eu sempre me recordo quando eu falo disso, porque ela ali deu um tapa na minha cara, falou assim, olha, acorda, por que você está dizendo para mim que a gente pode renegociar esse valor? Você não está valorizando o seu trabalho, né? E aí foi onde eu falei, bom, o meu trabalho só vai ser valorizado se eu valorizar o meu trabalho, se eu valorizar o meu conhecimento, né? E entender que o dinheiro, ele é uma consequência, ele é uma troca, porque às vezes a gente olha para o dinheiro, a gente acha que ele é um vilão. Nossa, se eu estou ganhando dinheiro às custas do sofrimento do outro, e não é isso, gente, é o dar e receber, entende? E isso, Rafa, eu vim percebendo no meu processo que é muito uma questão de merecimento também, de a gente se sentir merecedor, sabe? E às vezes a gente tem um conceito errado de merecimento também. Então, envolve até questões assim mais profundas no sentido de como a gente veio de uma formação no qual os nossos mestres diziam que a psicologia não dá dinheiro, quando a gente vê a gente ganhando dinheiro, é como se estivesse passando por cima deles. Eu tinha um pouco essa sensação, sabe? Eu falava, gente, parece que tá errado. Então envolve muito a questão do merecimento também. E, meus amores, todos nós somos merecedores das bênçãos do universo, de Deus, enfim, do que você quiser nomear aí. Todos nós somos porque nós estamos aqui, né? Então, quando eu fui entendendo essa dinâmica do dar e receber e olhar para o meu trabalho de uma forma, né, diferente, com mais valor, aí tudo mudou, tudo fluiu, né? Então, essas crenças limitantes, elas realmente, às vezes, travam ali o processo, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Show. E você, Sara, como que você foi tirando essas crenças ou você não tinha? Ah, eu tinha. Tinha essas crenças e até uma coisa que tem a ver aqui com a próxima pergunta, né? Que é de outras fontes de rendas da psicologia, né? Eu acho que isso me ajudou a abrir um pouco a cabeça e entender que eu não precisava ser só uma psicóloga clínica para ganhar dinheiro, né? E que isso não estava errado, porque quando você começa a trabalhar e a viver da psicologia, que já era uma coisa que para mim, na minha cabeça, era impossível. Como é que eu vou viver da psicologia? Eu tenho que fazer um concurso público, ou eu tenho que trabalhar no hospital. E aí eu fiz uma pós em psicologia hospitalar e não entrei para trabalhar no hospital. Então isso me frustrou muito. Então, como eu comecei a entender que não era só isso, de que eu conseguiria fazer outras coisas e ganhar dinheiro com isso também, eu conseguia ir quebrando essas crenças, né? E a Jéssica contou dessa história agora, eu até lembrei que agora eu estou dando mentoria para alguns psicólogos que estão começando, que não sabem por onde começar, e eu também recebi um tapa na cara desse, né? Que eu cobrei um valor, né? E aí depois a psicóloga falou para mim assim, nossa, eu queria ter muito mais dinheiro para poder te pagar, porque assim, todo o conhecimento que você está me passando, que você está me ajudando, as barreiras o tempo que eu vou diminuir, né, para poder alcançar o que eu quero hoje, vai ser muito bom, né? Então, eu queria poder pagar muito mais pelo seu trabalho hoje. E aí, depois eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu fiquei cobrando ali, pensando, será que vale tudo isso mesmo, né? E aí eu percebi que valia muito mais, né? Faz a gente acordar e entender que o nosso valor é muito maior, né? Show, mulheres. Show, obrigada por compartilhar a experiência de vocês, né?
Com certeza, muitas pessoas estão se identificando com o que vocês estão falando, da história de vocês. E porque a criança é algo realmente difícil, né? A gente precisa ir tendo coragem. Não é à toa que só 5% da população mundial, de fato, consegue, né, atingir os níveis de prosperidade e sucesso que deseja. É porque é difícil. Exige muita renúncia, esforço, mas é compensador, né? Você consegue atingir, quando você chega lá, né? O legal é que você consegue olhar e falar assim, nossa, cheguei onde eu nem chegava a imaginar que eu poderia chegar aqui, e assim, eu tô numa situação, né? Abri aqui para todo mundo que está assistindo, eu tô numa situação assim. Nunca imaginei estar onde eu desejava dinheiro e ser conhecida, isso sim. Mas na minha cabeça eram com os meus artigos científicos, né? Era como professora ali, era recebendo que uma universidade pública poderia pagar, né? Que paga mais do que as particulares. Era esse o meu nível, né? E aí, gente, aonde eu tô agora é algo que não passava pela minha cabeça jamais. Se há 5 anos atrás alguém falasse, olha, né, você vai estar no Mater Online, eu não ia acreditar, eu ia falar, nossa, essa cartomante aí é meia louca, né? Eu ia falar alguma coisa nesse sentido, não ia, 5 anos atrás eu não ia acreditar. Mas coisas foram acontecendo na minha vida que foram me impulsionando, eu fui acreditando, eu fui percebendo o bem que eu estava fazendo para centenas de psicólogos, o quanto que esse conhecimento faz sentido e tem gente sedenta por ele, né? Não é só os meus alunos de graduação, é muito mais gente. E conforme eu fui fazendo isso, hoje eu estou num ponto que há 5 anos atrás eu jamais teria imaginado. E o legal, né, assim, é que é possível crescer mais. Não é, aqui não para onde eu tô, sabe? Onde eu tô é só o começo. A gente só existe há 3 anos no Mater Online, né? Então ainda é o começo. Imagina, como que vai estar daqui 10 anos? Eu não consigo nem imaginar de novo. Só daqui 10 anos que a gente vai ter um papo de novo, que eu vou poder falar, gente, ó, né? E é assim que funciona. Né, quando a gente vai perdendo essas crenças limitantes, quando a gente vai, né, realmente se esforçando e indo. Então, é muito possível, gente. É muito possível ser psicólogo, né, e receber o que você quiser, ser reconhecido no nível que você quiser, né, ter prosperidade no nível que você quiser. Só que não é da noite pro dia e não é cruzando os braços. Né? É quebrando crenças, é fazendo aquilo que 99% das pessoas não fazem ou não acreditam, né? Então tem essa viradinha aí de chave e mudança, assim, para ser feita, né? E aí a gente vai quebrando essas nossas crenças. E é com a própria vida, como a Jéssica contou aí, né? Ela teve uma cliente que ajudou ela a pensar nisso, a Sara também passou por isso, né? Em situações que ela contou de cliente, de supervisão e etc. Então, a partir do momento que a gente se acha merecedor e acredita que aquele é o valor, o preço que eu tenho que cobrar, não o valor, né? Porque o valor eu entrego muito mais, mas aquele é o preço que eu vou cobrar para entregar aquele valor para a pessoa, as coisas funcionam, a pessoa passa a perceber também isso, né? Então, é um processo muito bacana e que tudo é possível, gente. Tudo é possível. Se você acha que não é, é crença. Rafa, eu sei que acho que a gente está chegando no final, mas eu posso só comentar mais uma coisa. Você falou sobre coragem, e eu acho que é essa a palavra, sabe, que representa esse processo. Porque a gente também tem uma ideia muito errada de coragem, né? O que é ser corajoso? Não é corajoso, não é não ter medo, ser destemido, porque a gente sabe que uma das crenças também que circunda a nossa profissão é que você tem que estar perfeito. Enquanto você não tiver uma pose, enquanto você não tiver aquela situação ideal, você não vai agir, você não vai para ação, né? Porque você vai se sentir inseguro. Então, eu só vou ser bom quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E aí você não age, aí você fica ali paralisado, né? E a coragem, eu acho que é o que representa todo o meu processo, e é um processo que não tem fim, né, gente? É o tempo todo a gente se desafiando. Porque você tem coragem, gente, é você arriscar. Eu não sei se vocês conhecem, a Rafa ou a Sara também conhece, uma autora que eu
amo de paixão, que é a Brené Brown. Tem um livro dela que chama A Coragem de Ser Imperfeito, e fala exatamente sobre isso, né? Ela desmistifica alguns conceitos em relação à coragem. Ser corajoso é ser vulnerável, né? Você ter coragem ali para se expor, para arriscar e ter autocompaixão. Você vai errar, né? Pode ser que você tente algo, não dê certo, mas o ter coragem é você arriscar, né? E entender que tá tudo bem, que você é vulnerável e que a situação não tá perfeita e ela nunca vai estar perfeita, né? Mas isso pode te impulsionar. Você pode usar o seu medo do julgamento ou das críticas para te impulsionar, né? Porque o medo tem uma função também. Às vezes a gente acha que ele é um vilão também da história, né? E a gente acaba se paralisando. Mas ele pode te impulsionar a gerar essa coragem, né? E eu acho que isso representa muito, assim, o processo de me encorajar, né? E, Rafa, acho que a gente vai encerrando com a última pergunta. Você acha que dá tempo de fazer mais uma para a gente encerrar? Acho que sim. Dá? Tem várias perguntas aqui no Instagram, não vai dar tempo de responder tudo, então eu vou pegar uma aqui, tá? Existe a possibilidade de atendimento somente online na área da perinatalidade? Ai, que show! Ótima pergunta. Então, olha só, a área da psicologia perinatal é uma das áreas mais possíveis da gente trabalhar com online. Não que as outras não sejam. A gente viu muito bem com a pandemia que é possível, né? Todas as áreas. Até aquelas que a gente achava que não, né? Trabalhar com criança, fazer hipnose, né? Tem gente que trabalha com técnica de hipnose na psicoterapia e tudo mais. Então, é possível. Foi descoberto muitos métodos e técnicas aí durante essa pandemia. Mas a psicologia perinatal, ela é muito propícia para o online. Primeiro, porque uma mulher no período de gestação, ela pode ter várias restrições que ela não consegue ir para a clínica. E muitas delas acabam deixando de fazer psicoterapia por conta das restrições de movimento, né, que ela muitas vezes pode ter. O final da gestação, por mais que ela não tenha restrição, é difícil para ela tá inchada, dirigir, né, pegar o carro. Então, todas essas coisas podem ser ruins para uma grávida, por exemplo, e no online facilita para essa pessoa. No pós-parto, se a gente pensar a mesma coisa, no pós-parto, essa mulher com filho, né, ter que sair de casa, preparar carrinho, fralda, mala, dirigir, criança chorando no banco. Às vezes só tem um carro, a família, e o carro tá com o marido, porque o marido não teve a licença paternidade de 6 meses como ela tá tendo, então o carro tá com ele, então ela não tem como se deslocar aí. Gente, é um dos melhores momentos para a gente atender online, facilita para o psicoterapeuta e facilita para a cliente, tá? Porque a gente, antes dessa pandemia, era muito requisitado para ir até a casa da cliente por conta desses fatores todos. E aí acabava tendo que encarecer a sessão, porque a gente tem que pegar ônibus, metrô, trem, carro, dirigir. É um cliente que não dá para atender porque você tem que se deslocar para ir, depois para voltar. Então, você tem que cobrar mais caro por conta de tudo isso também, né? E com o online isso facilitou muito. Fora que a gente também consegue trabalhar num ponto muito interessante, que é a prevenção. A gente não trabalha só quando a pessoa já está apresentando um conflito, a gente consegue atuar com o chamado pré-natal psicológico, que é na prevenção, né? Então é muito legal que dá para fazer todo esse trabalho também via online. Então, sim, ele é super adequado para o online. Ele é uma área muito adequada para trabalhos, né, do psicólogo no online. Gente, o online é a melhor coisa que tem. O céu é o limite no online. O céu é o limite, exatamente. Você consegue... Nossa, tem essa, porque na região, na cidade, na região, não tem psicólogo perinatal, e aí a pessoa ela deixa de ser atendida porque, né, só teria os presenciais. Agora, a pessoa que na região, na cidade que ela mora, não tem, ela pode ser atendida por alguém de outro estado, de outra cidade, de outra região, porque hoje existe online.
Gente, então eu quero agradecer todo mundo. Rafa, tem vários comentários aqui agradecendo pela live, amei a live, estou emocionada porque essas são as crenças que eu tenho hoje. Maravilhosa live. Nossa, tem muito comentário aqui agradecendo. Várias pessoas estão emocionadas, que legal, né? Então, gente, quero agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo com a gente. A gente gosta muito de falar desse assunto, eu particularmente gosto bastante. Eu quero convidar vocês também para conhecerem o nosso canal no Spotify, Instituto Mater Online, e lá diariamente a Rafa também posta conteúdo de qualidade para vocês.